Como entender os movimentos antirracistas? Como explicar a persistência do racismo no Brasil, mesmo passados 132 anos da abolição da escravidão? Será que eu posso falar de raça na espécie humana? Para responder todas essas questões, é importante a gente fazer uma viagem no tempo e retomar o século XIX, que é justamente quando esse conceito se torna muito usual e muito comum para poder falar sobre diferenças na espécie humana. Vocês devem lembrar que lá no século XIX era muito comum que se fizesse uso do determinismo biológico para explicar a diversidade cultural e qualquer tipo de diferença que era encontrado entre os vários povos humanos que habitavam a Terra. Lembrando, o determinismo biológico afirma que existiriam determinados traços biológicos dentro dos indivíduos que incidiriam sobre o seu comportamento cultural, sobre suas aptidões, sobre suas habilidades. Então acreditava-se que algumas habilidades, como por exemplo a capacidade intelectual ou a habilidade manual, coisas desse tipo, eram determinadas na verdade por aspectos genéticos. Isso é o determinismo biológico, que você já viu em outra videoaula. Influenciados por esta ideia do determinismo biológico, e na verdade sendo talvez alguns dos principais autores desse determinismo biológico, a gente encontra aqueles que criaram o que a gente chama de teorias raciais, ou, se vocês preferirem, racismo científico. Preste muita atenção. O que são essas teorias raciais que surgem lá no século XIX? Eu estou falando aqui de autores como Cesare Lombroso, mas especialmente de um cara chamado Conde de Gobineau. Na verdade, o nome do Conde de Gobineau é Arthur de Gobineau, mas ele tinha esse título de conde pelo qual ele ficou conhecido. E o Conde de Gobineau afirmava lá no século XIX o seguinte: a espécie humana pode ser dividida em diferentes raças. Cada raça teria e traria ali consigo, do ponto de vista biológico, algumas aptidões naturais que já nascia com essas raças. Então veja, a noção de raça foi trazida lá da biologia a partir da crença de que os vários povos humanos distinguiam-se profundamente do ponto de vista biológico, a ponto de produzirem comportamentos e respostas culturais também muito diferentes por conta dessas diferenças biológicas. A ideia de raça, em princípio, tal qual ela é usada pelo Arthur de Gobineau, ela não tem nada a ver com a ideia de cultura propriamente dita e não tem nada a ver com a ideia de etnia. A ideia de raça é, de fato, a mesma ideia que é usada lá na biologia. Você deve lembrar que lá na biologia você pode pegar uma espécie e dividir em diferentes raças caso você verifique que existe uma variabilidade genética muito grande entre os indivíduos. Então essa ideia é apropriada aí da biologia pelo Conde de Gobineau ou pelo Arthur de Gobineau, e ele vai então falar que a espécie humana pode ser dividida em 3 grandes raças: os brancos ou caucasianos, como ele vai chamar, os negros ou negroides, como ele costuma chamar, e os amarelos ou mongoloides, como ele costuma chamar. Veja, eu divido a espécie humana em 3 grandes raças. Aqui, gostaria de fazer mais uma colocação. Quando ele divide a espécie humana em 3 grandes raças e começa a atribuir a essas 3 grandes raças algumas aptidões, como por exemplo, o branco ele é mais propenso e mais adaptado para o trabalho intelectual e para o trabalho industrial moderno. O negro é mais habituado ao trabalho braçal, à força física, não tem a mesma competência intelectual do branco. Quando ele faz isso, então, o que ele faz? O que ele começa a fazer? Ele começa a hierarquizar, dizer que existem raças, então, superiores e existem raças inferiores. Novamente, gente, basta lembrar da nossa aula sobre evolucionismo cultural. Ele está na França. Então, para ele que está na França, obviamente a raça superior seria os brancos, os caucasianos. Segundo ele,
E esse fato explicaria, por exemplo, que os brancos tivessem mais aptidão, por exemplo, para a dominação política. Galera, quando eu junto essa ideia de raça, que é uma ideia biologizante, eu estou pegando da biologia, dizendo que nós temos essa variação genética tão grande que as pessoas produzem comportamento diferente. Então eu pego essa ideia de raça e misturo com a ideia de evolucionismo, dizendo que alguns povos, nesse caso, algumas raças são mais avançadas no tempo e outras raças seriam mais atrasadas, como é o caso que ele propõe em relação aos mongoloides e aos negroides, usando termos dele, tá, gente? Quando eu faço essa escala evolutiva, mas usando a ideia de raça, eu posso dar um novo nome para esse fenômeno, que é o darwinismo social. Então, sempre que você vê essa palavrinha aí, darwinismo social, invariavelmente eu estou falando dessa soma entre a ideia de evolucionismo, existem sociedades mais avançadas, né, e outras mais atrasadas, a ideia biologizante de raça. Então, ao invés de dizer que existem culturas mais avançadas, aqui eu estou dizendo que existem raças que seriam mais avançadas, mais propensas à modernidade, mais propensas a serem civilizadas. Essa era a ideia do cara, galera. Esse cara estava na França, mas as suas ideias influenciaram o mundo todo. Se a gente pegar, por exemplo, o caso do Brasil, né? O Brasil, ao longo do século XIX e durante boa parte do século XX, tentou se desenvolver imitando modelos europeus de desenvolvimento, modelos eurocêntricos, tá? Então, quando as ideias do francês Conde de Gobineau chega no Brasil e vai influenciar autores como é o caso de Nina Rodrigues e Oliveira Viana, vai começar-se a construir a ideia de que o Brasil ele é atrasado. Por quê? Porque a grande maioria da nossa população ou era negra ou era mestiça. Um pequeno parêntese antes que eu me esqueça de falar. Todos aqueles que não se enquadram nessas três grandes raças, segundo Arthur de Gobineau, pode ser enquadrado na categoria de mestiço. É o resultado do cruzamento entre essas várias raças, né? Então a gente tem isso no Brasil muito forte. Boa parte da mestiçagem aconteceu no Brasil de forma muito violenta. A gente sabe, por meio do estupro, por exemplo, dos senhores em relação às suas escravas. Então eu chego no Brasil com essas ideias de que o Brasil é atrasado, porque a maior parte da população é composta por raças atrasadas. Chego no Brasil com a ideia de que o mestiço é um degenerado. Havia essa ideia, tá, gente? Uma parte aí das teorias raciais do século XIX afirmava para mim que esses mestiços, quando eu unia duas raças, eu gerava uma sub-raça degenerada, ainda pior, ainda mais atrasada. Inclusive, uma curiosidade que é importante vocês saberem, o termo mulato e o termo mulata vem da palavra mula. E mula, para quem não sabe, é resultado do cruzamento entre duas espécies diferentes de animais, o cavalo e o burro. Na verdade, aí a fêmea do cavalo, a égua, e o burro do sexo masculino. Quando você tem esse cruzamento, você gera uma mula, que seria caracterizado justamente por ser um animal híbrido de duas espécies, incapaz de se reproduzir. A mula seria, então, aí um animal mais fraco, incapaz de reproduzir. Teria essa, digamos assim, essa falha genética, justamente por ter sido resultado do cruzamento de duas espécies distintas. E aqui, tá, gente, então, retomando o termo mulato ou mulata, é exatamente esse significado que tem o termo mulato ou mulata dentro das teorias raciais. Havia essa crença de quando você misturava raças diferentes, quando você tinha esse cruzamento entre raças que são consideradas muito diferentes, exemplo, entre caucasianos, brancos, né, e negros, você teria essa junção e isso geraria um ser mestiço, o
que eles chamavam aí de mulato ou de mulata, tá? E esse mestiço era considerado frequentemente um degenerado do ponto de vista físico, do ponto de vista moral, ou seja, do ponto de vista do desenvolvimento de um país, retomando o caso do Brasil, esse mestiço que eles estão chamando de mulato, são considerados o grande motivo do atraso brasileiro. Então é por esse motivo, inclusive, aí já dando uma dica, que a gente não usa mais esse termo mulato ou mulata, porque ele traz essa carga pejorativa gigante. Ele está comparando um mestiço com a mula. Justamente esse animal que é considerado mais fraco, que é considerado geneticamente imperfeito, geneticamente falho. Então, gente, percebam, quando eu chego com essa ideia no Brasil, o Brasil ele está fadado ao atraso porque a maior parte da sua população é considerada ou negra ou mestiça. Então esses autores influenciados pelo Conde de Gobineau, que são o caso aí do Oliveira Viana e do Nina Rodrigues, passam a propor, a partir dessa ideia de raça, que o Brasil precisava de ser embranquecido, porque ao embranquecer a população, eu conseguiria desenvolver o meu país, porque afinal de contas, a raça branca aí era considerada mais moderna, mais avançada. Lembrem aí de onde partiu essas teorias raciais, da Europa, onde a maior parte da população era uma população branca. A ideia de embranquecer a população nacional ficaria então conhecida como ideologia do embranquecimento. Embranquecer para modernizar. Essa era a grande ideia. Embranquecer significava que o Estado brasileiro passaria então a atuar de modo a apagar todas as marcas que a população negra ou mestiça poderia deixar no Brasil. E eu estou falando aí de uma medida que era apoiada por médicos, por intelectuais brancos do período final do século XIX e começo do século XX, quando inclusive aconteceu a abolição da escravidão. Para quem não lembra, a abolição da escravidão aconteceu em 1888. E quando acontece a abolição da escravidão, o Brasil está tomado por essa ideia de que a gente precisa de embranquecer a população. Aí vocês devem fazer a pergunta: professor, mas como se embranquece uma população? Você vai sair pintando a pele das pessoas para que todas fiquem branquinhas, como os franceses dos olhos claros? Não era isso. Várias medidas foram sendo adotadas. Veja, gente, eu estou pegando o racismo científico, essa ideia de que é possível dividir o mundo em raças, de que existem raças atrasadas, toda essa ideia das teorias raciais, e trazendo para dentro do Estado, dentro do governo. Então o governo deve tomar medidas para embranquecer a população. Quais são as medidas que a gente pode encontrar nessa passagem do século XIX para o século XX que se enquadram nessa ideologia do embranquecimento? De cara, a gente pode lembrar, por exemplo, dos incentivos que o governo dava para a vinda de imigrantes, sobretudo italianos, né? Imigrantes europeus. O Brasil pagava para que os europeus brancos viessem para o Brasil, acreditando em embranquecer a população. Havia inclusive um famoso médico brasileiro chamado João Batista de Lacerda que defendia a tese que, conforme essa população branca fosse chegando no Brasil, estabelecendo relações com as pessoas negras, gerando indivíduos mestiços, e esses indivíduos mestiços também estabelecessem relações com outras pessoas brancas, pouco a pouco você iria gerando indivíduos cada vez mais embranquecidos. E ele fez a previsão ali no início do século XX, mais precisamente em 1911, de que se aquele processo de embranquecimento por meio do cruzamento, dessa mistura entre os brancos europeus com a população que aqui morava, dentro de 100 anos você não teria mais nenhum indivíduo negro ou mestiço propriamente dito no Brasil. Você teria conseguido apagar essas marcas negras no Brasil que eram o motivo do nosso atraso. Então isso era a ideologia do embranquecimento. Indo adiante, tá? O Estado passa a proibir
várias das práticas que eram associadas às populações negras. Aí entra uma espécie de embranquecimento cultural. As práticas culturais das populações negras, assim como as próprias populações negras, eram consideradas aí mais atrasadas, tá? Então você vai encontrar também nesse período que sucede a abolição da escravidão, tá, gente? Então eu estou falando, teve a abolição. Supostamente os indivíduos negros deveriam ser livres agora para trabalhar, para fazer o que quisesse, mas eles encontram essa condição dessa ideologia do embranquecimento que está cada vez mais pegando essa população e jogando para escanteio. Por isso, aliás, a maior crítica que a gente vai encontrar em relação à abolição é que efetivamente ela não integra o negro na sociedade que está surgindo ali depois da abolição. Tá? Muito pelo contrário, ela vai pegar esses negros, movidos por essa ideia de embranquecer a população, e vai colocando eles para escanteio, tá? Nesse processo então de limpeza cultural, ou melhor, para usar o termo aí que a historiografia utiliza, que a gente utiliza aqui nas ciências sociais, você começa um projeto higienista. Higienista vem da palavra higiene mesmo, limpar. Então você proíbe, por exemplo, que os negros tenham as suas religiões, as religiões, sobretudo a Umbanda e o Candomblé, são criminalizados porque o Estado brasileiro passa a considerar aquilo ali um sinal de atraso, um sinal que está atrapalhando a população a de fato se tornar branca. Isso tudo aconteceu e às vezes a gente nem lembra, né, quando a gente está estudando história. Ou então você criminaliza a capoeira, você criminaliza a música negra. Para você ter ideia, foi instituída uma lei no final do século XIX, justamente quando você teve a abolição da escravidão, que instituía o crime de vadiagem. O que era o vadio aí, né, que poderia ser preso? Se você fosse abordado na rua por um policial e não conseguisse provar que você tinha um emprego fixo, você era considerado um vadio, um vagabundo, e você poderia ser preso. Pergunta: o negro não acabou de ser libertado, de conseguir sua liberdade? Será que todos saíram todos com seus empregos? A resposta obviamente é não, porque as indústrias e os empregadores naquele momento priorizavam a contratação de pessoas brancas, porque eram consideradas aí mais avançadas, mais modernas para esse trabalho, por exemplo, dentro de uma indústria, com um trabalho dentro de um comércio. A população negra, mesmo depois de liberta, ela vai sendo preterida e vai sendo perseguida pelo Estado, porque aquelas representações e aquela imagem do negro como uma raça inferior que atrapalha o desenvolvimento do Brasil, ela permanece, ela não some de uma hora para outra. Aí você pode me perguntar, mas professor, naquela época, realmente a ciência acreditava que a gente podia dividir a sociedade em raças? Será de fato que não tinham provado ainda que a gente não pode dividir a espécie humana em raças? Só um pequeno parêntese, tá, gente? Do ponto de vista biológico, hoje está muito mais do que comprovado de que a variabilidade genética entre os vários indivíduos da espécie humana não justifica essa classificação da espécie em raças. A nossa variabilidade genética é muito pequena entre vários indivíduos de várias partes do mundo, de modo que eu não posso usar o termo raça para falar da espécie humana. E ainda mais estipular que a raça determina algumas aptidões culturais, como acreditava e como acredita o racismo, tá? O racismo nada mais é do que esse determinismo biológico, que institui que existem raças e essas raças têm algumas aptidões naturais ou algumas limitações naturais. É isso que me diz o racismo, inclusive o racismo científico. Veja, hoje a gente tem certeza de que a gente não pode falar de raça na espécie humana do ponto de vista biológico. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês por que a gente segue falando sobre raça, tá? Mas preste atenção, essa descoberta não é nova. Eu trouxe aqui para vocês um cara para vocês conhecerem chamado Lima Barreto. O Lima Barreto viveu justamente aí nessa passagem do século XIX para o século XX. Era um autor negro que nasceu ali logo antes da abolição da escravidão. Quando a abolição da escravidão acontece, ele tem 6 anos de idade, né?
E aí ele vive ali nas primeiras metades também do século XX, e ele, nesse livrinho aqui inclusive, ele vai narrar que já naquele período, lá na Europa, estavam sendo demonstrados que essa ideia de raça não faz o menor sentido, que não existem raças tão diferentes assim, capazes de determinar comportamentos biológicos tão diferentes, como diziam os autores das teorias raciais. Veja, o Lima Barreto, esse intelectual negro na passagem do século XIX para o século XX, já estava mostrando isso para a gente. De modo que a nossa conclusão nessa aula em relação a essas teorias raciais é de que elas eram, na verdade, uma forma de tentar justificar todos esses projetos de dominação branca, europeia, sobre o resto do mundo, especialmente sobre as populações negras aí, que ainda eram tomadas como escravas ali no século XIX, e mesmo depois, quando você tem todos os processos de abolição da escravidão, pela América, pelo Caribe, por exemplo, você segue utilizando essa ideia da teoria racial, dos negros como inferiores, essa ideia das teorias raciais, da hierarquização de raças, da separação de raças. É por isso que eu digo que essas teorias raciais, elas são a base do que eu chamo de eugenia. Eugenia nada mais é do que essa crença, esse discurso de que existem raças mais avançadas, raças superiores, que não podem se misturar com as raças inferiores, por exemplo. Ou raças superiores que devem dominar as raças inferiores. E se você for procurar na história, desde o século XIX com a escravidão, passando por essa ideologia do embranquecimento no Brasil e chegando a vários outros casos pelo mundo, como o caso do apartheid na África do Sul. Para quem não lembra, o apartheid foi um sistema de segregação racial que separava brancos e negros em todos os níveis. Então, casamentos entre brancos e negros eram proibidos, existia o bairro de branco e o bairro para negros, existiam empregos que eram só para brancos e empregos que eram só para negros. Saindo do apartheid, na África do Sul, você pode ir para os Estados Unidos, né, da primeira metade do século XX toda, que embora não existisse mais escravidão, você tinha esse regime de segregação muito claro. Existiam bancos no transporte público que só poderia ser usado por pessoas brancas e outro por pessoas negras. Existiam lugares que não poderiam ser frequentados aí por pessoas negras, e por aí vai. E aí a gente chega aí talvez num das maiores atrocidades que a gente vai verificar no século XX, motivadas por essas ideias do racismo científico lá do século XIX, já que já estavam totalmente batidas, por essa ideia de eugenia. A gente chega então no Holocausto nazista, que nada mais é do que essa crença numa raça superior que deve subjugar as outras raças. As outras raças, e aí nesse caso os judeus, por exemplo, são enquadrados nessa noção de raça pelo governo nazista. Os judeus seriam considerados aí uma raça que estava atravancando o desenvolvimento da nação. Esse era o discurso da eugenia nazista. Mas veja, a gente olha, né, às vezes para o nazismo como se fosse uma realidade muito diferente do que a gente vive no Brasil. E não foi. No Brasil nós tivemos aí algo muito semelhante e talvez pior do que o Holocausto nazista, que foi um negócio chamado, primeiramente, escravidão, seguida de todo esse processo de embranquecimento, dessa proposta de embranquecer a população, né, por meio da ação do Estado, por meio da ação governamental, por meio da perseguição policial em relação às populações negras. Eu acho muito representativo, inclusive, e que talvez resuma esse clima intelectual do século XIX, influenciado por essas teorias raciais, um quadro de um artista chamado Modesto Brocos, cujo título é A Redenção de Cã. Redenção de Cã retrataria justamente essa ideia de embranquecer a população durante as gerações. Então você tem ali uma avó negra, né? Sua filha, que seria já uma mestiça, né?
conhecida lá como mulata. Lembrem, esse termo está fora de uso, ele é pejorativo, tá? Então você teria essa mestiça aí, né? Filha da avó negra, e você teria essa mestiça casada com um homem branco, cujo filho, o neto da senhora negra, é 100% branco. E essa senhora negra, então, agradece, né, pelo seu neto ser branco, ter realizado esse projeto, então, aí, de desenvolvimento, de melhoria genética da sua família. Eu era negra, minha filha mestiça e meu neto branco. E aí, esse é o quadro que é muito famoso e representa exatamente aquela ideia lá que eu estava falando para vocês, João Batista Lacerda, a respeito dessa ideia de embranquecimento, dessa eugenia que a gente tem no Brasil, essa ideia de que o Brasil precisa de se embranquecer para se desenvolver. E novamente, lembro a vocês que já haviam evidências científicas muito claras de que a gente não poderia fazer essa separação da espécie em raças. Então isso era única e exclusivamente um projeto político para você simplesmente excluir, tirar do caminho essa população negra e mestiça, considerada degenerada, atrasada, fraca do ponto de vista moral, lasciva. Então era sempre associada à irracionalidade, a atraso, à criminalidade. E nesse aspecto da criminalidade, aliás, especificamente, você tinha a teoria do Cesare Lombroso. O Cesare Lombroso dizia que alguns indivíduos tinham mais tendência genética para a criminalidade. É óbvio que ele diz que esses indivíduos são justamente as pessoas negras. Então você tinha essa perseguição policial, tá? Que impedia ali que as pessoas negras efetivamente pudessem gozar da sua liberdade. Você tinha ali no início do século XX, no Rio de Janeiro, um negócio chamado Reforma Pereira Passos, que removia as populações negras, por exemplo, do centro da cidade, das oportunidades de emprego, e deixava elas à revelia. Então elas começam nesse período justamente a subir os morros, e criarem, construírem suas casas, nisso que ficou depois conhecido como favela, né? Porque não tinham outra opção de moradia, caso quisessem ficar próximos das oportunidades econômicas no centro da cidade. Então perceba, você tem todo esse processo, tá, gente, em que a abolição da escravidão acontece, mas justamente porque você está sendo influenciado por essa ideia de embranquecimento e em alguma medida de europeização da sociedade brasileira, vamos tentar construir no Brasil um modelo próximo ao que seria as sociedades europeias. Por esse motivo, então, você tem as populações negras sendo deixadas de escanteio em todos os níveis. Nós não aceitávamos a nossa identidade brasileira como uma identidade formada por pessoas negras, por pessoas indígenas, por pessoas mestiças. Nós fazíamos de tudo do ponto de vista governamental, estatal e até mesmo intelectual para poder imitar e para poder criar essa ideia de um Brasil branco. E aí a ideia de embranquecimento. Então não é novidade nenhuma de que a abolição da escravidão, como denuncia aqui nosso amigo Lima Barreto, ela não elimina o racismo em relação às pessoas negras. Muito pelo contrário. Ela segue repetindo as ideias e os estereótipos negativos dessas populações. Inclusive, tá, o próprio Lima Barreto, ele é alvo de inúmeros casos de racismo cotidiano e ele narra tudo isso, tá? Ele denuncia tudo isso. A grande verdade é que as pessoas, o governo não estava interessado em lidar com essa questão. Porque, afinal de contas, o interesse do governo, tanto do governo federal como dos governos dos estados, tá, e das cidades, era embranquecer a população, era tornar o Brasil um modelo de sociedade muito parecido com a Europa. Basta você pegar todos os prédios construídos nessa época, eram prédios que imitavam prédios europeus, né? Tudo que nós fazíamos nesse período era imitando, sobretudo ali a França, né? Existe um processo de afrancesamento, digamos assim, por exemplo, do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil. Você tem em São Paulo um processo de italianização. Se você pegar a história de São Paulo, é sempre narrada contando principalmente essa migração italiana, né? Esses italianos que vieram subsidiados pelo governo brasileiro para cá, de graça, tá? Porque existia essa ideia, vamos construir uma metrópole branca.
E com isso você ia expulsando então das oportunidades de emprego, você ia criando uma série de imagens negativas que impediam com que as populações negras efetivamente fossem de fato integradas a essa sociedade que estava se reconstruindo após a proclamação da República e após a abolição da escravidão, de modo que você tem então essa permanência. Eu não posso dizer que a abolição da escravidão foi uma quebra, justamente por conta dessas ideias contidas aí nessas teorias raciais, nesse racismo científico e nessas propostas de eugenia no Brasil. Então, gente, sempre que vocês verem lá e ficarem chocados, né, com o Holocausto alemão, que de fato é chocante, lembrem que no Brasil a gente também passou por isso. É importante a gente resgatar essa fase da nossa história para que a gente lembre como foram tratadas essas populações negras, de fato abandonadas ao relento.